Hoje nós vamos falar então sobre as lealdades sistêmicas. O que são as lealdades sistêmicas? Elas também são as repetições de padrão do nosso sistema familiar. Vou falar aqui um pouquinho para vocês como funcionam essas lealdades sistêmicas, por que a gente repete e como a gente faz para sair então desse ciclo de repetições. Então vamos lá. De onde a gente vai partir, né? Então todos nós vivemos de uma consciência individual. O que é a consciência individual? É aquilo que eu, Márcia, vivi desde que eu nasci até hoje. Essa é a minha consciência individual. E aí tem uma consciência um pouquinho maior, que é uma consciência familiar, que é a consciência de todo o meu sistema familiar. E aí tem uma consciência coletiva, né? Que é a cidade, o estado, o país, né? O universo. E de alguma forma todos nós somos influenciados, né? Por todas essas consciências. Então, quando nós estamos conectados a essa consciência maior, que é a consciência familiar, muitas vezes nós acabamos repetindo padrões, comportamentos, doenças, alegrias, felicidades, mas também fracassos de pessoas do nosso sistema familiar que, na maioria das vezes, a gente nem mesmo conheceu. E por que a gente acaba repetindo esses padrões? Respeitando as 3 leis sistêmicas, pertencimento, hierarquia, e ordem e equilíbrio, de alguma forma é como se acontecesse algo no decorrer da vida desses nossos antepassados que vieram antes, e aí nós que viemos depois percebemos que existe então um desequilíbrio um pouquinho para trás, e nós, por lealdade ao nosso sistema familiar, é como se nós voltássemos o nosso olhar para aquilo que existe em desequilíbrio e buscamos uma correção dentro do nosso sistema familiar com relação àquele desequilíbrio. E nesse momento, então, a gente se identifica e se torna leal àquele padrão. Olha que interessante isso, né? Se torna leal àquele padrão, porque nós queremos curar algo no nosso sistema familiar. E aí nós ficamos repetindo, até que chega o momento que você, então, consegue fazer esse movimento de cura e interromper, então, esse padrão repetitivo. E aí, olha a parte mais interessante, né? Quando você cura, então, esse padrão repetitivo, aqui que chegou até você, todo o resto está curado. Só que preste muita atenção, esse movimento precisa ser de extrema humildade. Porque já é uma arrogância nossa, né? Quanto pequenininhos, ir lá se meter e olhar para questões lá do nosso sistema familiar, né? Querer corrigir algo lá no nosso sistema familiar. Algo dos grandes, né? Dos avós, bisavós, tataravós. Então, nós somos influenciados por muitas gerações, né? Então, a gente costuma dizer que a gente conta 7 gerações, mas é muito mais que isso, né? Então, só que se a gente avaliar apenas 7 gerações, aí já dá mais de 1 milhão de pessoas as quais nós estamos sendo influenciadas todos os dias. Então, quando algo chega até mim, alguma repetição, né, que eu estou aí repetindo, e eu tomo consciência de que eu estou repetindo, mas essa consciência de que eu estou repetindo também precisa ser a consciência de que você se colocou lá naquele lugar. Então não veio um antepassado teu, te pegou e disse, vem cá que agora você vai corrigir isso. Ninguém fez isso. Foi você que se colocou lá naquele lugar. Então eu já atendi várias pessoas que
que quando tomava consciência de que existia ali uma limitação sim na vida dela e que essa limitação estava vinculada a lealdades do sistema familiar, e aí ela falava, tem uma específica assim, meu Deus, o problema são meus antepassados, o problema são as pessoas que vieram antes de mim. Não é verdade. O problema não são eles, o problema somos nós que vamos lá xeretar nas coisas deles. Só que esse ir lá xeretar nas coisas deles é um ato de amor, né? É um ato de amor, porque inconscientemente a nossa alma, inconscientemente para nós, mas a nossa alma, ela é sábia e ela é guiada dentro desse campo, né? Desse campo, dessa consciência para corrigir algo lá no sistema familiar. Então, muitas vezes, você percebe que na tua vida profissional existe muita dificuldade, você percebe que você tem muito potencial para crescer, para se desenvolver, que você faz aquilo que precisa ser feito. E o negócio ou a tua profissão até anda, mas chega um determinado ponto que é como se algo estagnasse, algo não fosse para frente. E nesse momento, então, você percebe que tem algo além do teu controle, além daquilo que você pode visualizar. Você, nesse momento, percebe que é algo que vem de muito longe. E esse algo que vem de muito longe pode sim ser as tuas lealdades ao teu sistema familiar. Então, nesse momento, você precisa olhar para as histórias do teu sistema familiar com relação à profissão, com relação a trabalho, com relação a empreendedorismo, para que você possa então olhar com respeito, amor e admiração, para assim então você se tornar livre para seguir a tua vida e fazer a diferença que você gostaria de fazer. Você entende? Mas essa diferença só é possível com muita amorosidade e muita humildade perante a todos aqueles que vieram antes. Então, se você aí na tua vida observar que tem algo que está muito além, fique atento que pode sim ser lealdade. Márcia, então tudo que dá errado na minha vida é lealdade sistêmica? Não! Porque senão o contrário também seria verdadeiro, né? Tudo que dá certo na tua vida é lealdade sistêmica? Também não. Mas pode ser que sim. Tudo que dá errado, não e sim? Não sei. Entende? Existem sim essas possibilidades de sim e não. Seja tanto na parte boa, quanto na parte que a gente julga não tão boa. A gente começa a ter um olhar sistêmico, né? Então, dentro da consultoria, eu trabalho muito essa questão do empreendedor sistêmico, que ele aprende a olhar tudo de uma forma sistêmica. E o que é olhar de uma forma sistêmica? Então, é olhar de cima para o todo, né? Porque se eu coloco minha mão, eu só enxergo minha mão. Agora, se eu tiro, amplio, ó, enxergo só um pouquinho, eu amplio, eu vejo minha mão inteira e consigo ver além. Isso é, então, uma visão sistêmica. E o principal, compreender que não existe certo ou errado. Existe sim a forma com que eu olho e significo as coisas que estão acontecendo à minha volta.